Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais os dados que nós devemos ter primeiramente para iniciar o dimensionamento do projeto hidrossanitário. Bom, antes de mais nada, de uma forma geral, é necessário saber o tipo de edificação para que nós vamos dimensionar o sistema de instalação hidrossanitária, se ela é residencial ou se ela é pública. Por quê? Primeiro porque a residencial ela não precisa da prevenção de incêndio e a comercial e pública sim. Outra coisa é que a residencial tem alguns dados que são diferentes dos dados necessários da edificação comercial ou pública. Vocês vão verificar ali quando for passar os dados bem certinho, que são dados, são informações diferentes para edificações comerciais e para edificações públicas ou comerciais, ok? Outra informação necessária no contexto geral, né? É o porte da edificação, se ela é uma casa, se ela é um sobrado, se ela é um prédio, tá? Se a edificação, mesmo ela sendo residencial, pode ser casa residencial, um sobrado residencial ou um prédio residencial, assim como pode ser uma edificação pública ou comercial térrea, que seria casa, né? O sobrado comercial, ou também pode ser um prédio comercial. Então, são informações que, apesar do porte ser classificado como casa, sobrado e prédio, tanto casa como sobrado como prédio, eles podem ser residencial ou podem ser comercial ou público. Então, vamos lá. No contexto geral, então, seria o tipo de edificação, se ela é residencial ou comercial, e o porte da edificação, se ela é casa, sobrado ou prédio. Agora, especificadamente, residencial, eu preciso do número de quartos sociais, tá? Para contabilizar quantas pessoas vão morar na residência. Cada quarto social contabiliza 2 pessoas. Eu também preciso saber se na edificação residencial vai ter quarto de empregada. Por quê? Porque o quarto de empregada contabiliza 1 pessoa, então é diferente do quarto social. Então, a gente tem que saber quantos quartos sociais tem na residência e quantos quartos de empregado tem na residência, ok? E também se a reserva de água vai ser para 1 dia, 2 dias ou 3 dias, ou seja, se o volume da caixa da água vai ser reservado para 1 dia, para 2 dias ou para 3 dias. Se for para 1 dia, você faz o cálculo do volume, e aquele volume que contabilizar ali é o volume de reserva para 1 dia. Se você quiser para 2 dias, você vai multiplicar por 2. Se você quiser para 3 dias, você vai multiplicar aquele volume por 3, ok? Outras informações que eu preciso ter da edificação residencial é qual que vai ser o tipo de abastecimento que vai prover água para essa residência. Se ela vai ser um abastecimento público, ou se ela vai ser abastecimento privado, ou se ela vai ser abastecimento misto, que é os dois, o público e o privado, tá? Sabendo qual o tipo de abastecimento, nós vamos para a informação do tipo de distribuição. Que tipo de distribuição a residência vai ter, né? Qual que é o tipo de distribuição da tubulação? Se ela vai ser uma distribuição direta, indireta ou mista. A direta, ela não vai ter a caixa da água. A indireta vai ter a caixa da água. E a mista, ela vai utilizar os 2 sistemas, direto e indireto. E a outra informação que eu preciso também é a altura do pé direito. O pé direito é a altura do piso até o teto mais a laje. Então, eu preciso saber essa altura, porque é essa altura que vai ficar a base da caixa da água, e assim eu vou saber qual pressão vai ter ali de queda de água, tá?
Por quê? Qual que é a preocupação com relação a isso? A preocupação é com chuveiros e vasos sanitários, tá? Vasos sanitários com válvula. Com relação aos chuveiros, a preocupação está em que não atenda a pressão dos chuveiros se a caixa d'água estiver muito baixa. E com relação aos vasos sanitários, é que eles não podem ser ligados no sistema direto, né? Os vasos sanitários com válvula, eles devem estar ligados na caixa por questão da válvula, por cuidados com a válvula com relação à pressão. Uma pressão no sistema direto é mais alta, se você ligar os vasos sanitários no sistema direto, a válvula vai começar a dar problema constantemente. E daí você tem que ficar trocando, o cliente vai ter que ficar trocando a válvula de tempos em tempos, tá? Outra informação também é com relação aos equipamentos de utilização de água. O que vai ser utilizado água dentro da residência? Vai ter lavatório no banheiro, mas esse lavatório ele vai ser um lavatório duplo ou vai ser um lavatório simples? Chuveiro, vai ser o chuveiro elétrico tipo ducha. Vai ter banheira em alguns dos banheiros, mictórios, bidês, ducha higiênica, vai ter máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, se a pia da cozinha vai ser dupla ou vai ser simples, o tanque se ele vai ser duplo ou simples, se vai ter torneira de jardim ou não. Então, a gente precisa saber dessas informações para deixar a tubulação já preparada para receber esses equipamentos. E daí não precisar ficar quebrando parede para colocar algum registro ou alguma torneira ou alguma saída de água, porque não foi previsto isso com antecedência, ok? Outra informação também que nós precisamos saber é o tipo de dimensionamento, porque existem dois tipos, principalmente para água fria, tá? Eu preciso saber se o tipo de dimensionamento vai ser pelo método do consumo máximo possível ou pelo método do consumo máximo provável. No método do consumo máximo possível, é um ramal para atender todos os equipamentos da casa. No método do consumo máximo provável, é um ramal para cada cômodo, digamos assim, da residência, tá? De uma forma mais geral. Outra informação também necessária é o tipo do material da tubulação, se ela vai ser em PVC, se ela vai ser cobre, se ela vai ser de ferro, de aço, que tipo de PEX, né? Que tipo de tubulação e qual o material da tubulação que vai ser instalado, né, no sistema de tubulações. Agora, especificadamente para água quente, né? A água quente eu preciso saber, primeiro, qual que é o tipo de aquecimento que vai ser usado para aquecer essa água. Se vai ser aquecimento elétrico, se vai ser aquecimento solar, se vai ser aquecimento a gás, né? Eu preciso saber que tipo de aquecimento, porque se for, por exemplo, o aquecimento solar, tem a instalação das placas. Se for aquecimento a gás, tem a instalação a gás e tem que cuidar para não bater tubulações, principalmente a tubulação de gás, que tem algumas limitações impostas pela norma, tá? Outra informação é o tipo de reserva. Essa água quente, ela vai ser reservada em algum lugar ou ela vai só ser aquecida e colocado no sistema para utilização, né? Não vai ter reserva. Então, a gente precisa saber se ela vai ser reservada ou não. Outra informação com relação à água quente é quais os cômodos da residência que vão utilizar esse tipo de água. Se vai ser só o banheiro ou o banheiro e a cozinha, o banheiro, cozinha e área de serviço. Então, quais equipamentos vão utilizar, né, essa água quente. O volume de reserva também é necessário saber quanto de volume vai ser reservado de água quente para a residência, assim como a temperatura de água que vai ser servida, se ela tem uma temperatura específica ou se ela não vai precisar de uma temperatura, assim pode ser dosada através do misturador, ok? E a última informação que eu preciso é o material que vai ser utilizado nas tubulações de água quente, se é PVC, se é CPVC, se é o PPR, se é cobre,
né? Se é o PEX reticulado para água quente. Então, eu preciso também saber que tipo de material vai ser utilizado. Agora, do sistema de esgoto. O sistema de esgoto é muito simples, tá? Também eu preciso saber do tipo de material que vai ser utilizado nas tubulações, mas eu também preciso saber qual que vai ser o sistema de escoamento, se ele vai ser o sistema de fossa, filtro, sumidouro ou fossa, filtro e coletor público. Então, do esgoto, são apenas essas duas informações necessárias para fazer o escoamento, ok? Com relação a águas pluviais, né, eu preciso saber o número de águas do telhado, se vai haver reserva de água para reutilização ou não. Eu preciso saber também se o tipo de calha vai ser retangular, vai ser quadrada ou circular, então eu preciso saber qual que vai ser o tipo de calha e o material da calha, se ela vai ser em zinco, se ela vai ser em PVC ou em outro material, mas eu preciso saber desse material, tanto das calhas como dos condutores verticais e horizontais, tá? Então, para a residência, eu preciso de todas essas informações, água fria, de água fria, de água quente, esgoto e águas pluviais. Para as edificações comerciais, então vamos lá. De forma geral, eu preciso da área da edificação comercial, porque vai ser dividido o número de pessoas nessa área, para saber quantas pessoas cabem nesse local. Então, eu preciso da área da edificação comercial. Assim, eu consigo saber o número de pessoas ou de cadeiras que cabem dentro desse espaço, né? Porque vai ser um limite de pessoas por metro quadrado. Também pode ser um número de refeições ou litros de água por metro quadrado. Então, é necessário a área quadrada do local da edificação comercial. Se ela vai ter reserva para 1, 2 ou 3 dias, tá? O tipo de abastecimento, se ela é público, privado ou misto. O tipo de distribuição, se vai ser direto, indireto ou misto. A altura do pé direito também, tá? Se ela vai ter chuveiros ou não. E se os vasos sanitários serão com válvulas, caixa acoplada ou caixa de cordinha, tá? Então, eu preciso saber dessas informações aí para edificação comercial. Aí, nós vamos para água fria, tá? Instalação de água fria, tá? Primeira coisa, vasos sanitários com válvula ou não e se vai ter chuveiros. Quais espaços da edificação comercial vão utilizar a água e que tipos de equipamentos de utilização de água vai ter nessa edificação comercial, tá? Se ela vai ter cozinha e banheiros, ou se ela vai ter cozinha ou banheiro dos empregados, né, da própria loja, e o banheiro coletivo, ou se ela vai ter outro tipo de instalação. Que tipo de dimensionamento vai ser utilizado, se vai ser feito pelo método do consumo máximo possível, do consumo máximo provável. E o material das tubulações de água fria, se vai ser PVC, se vai ser cobre, se vai ser ferro, aço, então o PEX reticulado para água fria. Então, precisa se saber o tipo de material também. Com relação à água quente, primeira coisa, a edificação ela vai utilizar água quente? Se sim, qual que vai ser o tipo de aquecimento? Se vai ter reserva ou não? Qual que vai ser o volume de reserva, se tiver? A temperatura de saída da água, por exemplo, para hospitais é 100 graus Celsius, né, por questões ali de esterilizações. Então, ou mais até, tá? Então, precisa saber se a temperatura da água ela vai ser específica ou ela vai ser dosada, tá? E o material das tubulações, CPVC, PPR, PEX reticulado para água quente, ou cobre ou outro material, tá? Do esgoto é a mesma coisa, preciso saber qual que vai ser o sistema de escoamento da loja, se é fossa, filtro, sumidouro ou fossa, filtro e esgoto público, o tipo de material da tubulação,
tá? Preciso saber também. E o que que vai cair nesse esgoto, tá? Porque tem edificações comerciais, por exemplo, que trabalham com produtos químicos, então, se for utilizar produtos químicos, vai ter que ter um pré-tratamento do esgoto para depois ser levado para o esgoto público ou para o sistema fossoafeito sumidouro, tá? Então, tem que cuidar com essa informação também, que é um pouquinho, que é mais diferente do residencial, tá? Comercial pode utilizar produtos químicos e se usar produtos químicos, dependendo do produto químico, tem que fazer o pré-tratamento, ok? Das águas pluviais, tem que saber o número de águas do telhado, tá? Da edificação comercial. Então, se ela vai ter o telhado, se ela tiver o número de águas do telhado, o tipo de calha, o material e se ela vai reservar ou não a água da chuva para reutilização comercial, ok? Então, com relação aos dados e informações, são esses dados necessários, tá? Para residencial e para edificação comercial. Então, quanto mais informações você tiver da edificação para iniciar o dimensionamento, por exemplo, quais equipamentos de utilização de água vai ter tanto na residência como no comercial, é importante porque vai deixar ali com informações mais completas e vai facilitar o dimensionamento ali das instalações hidrossanitárias, ok? Assim você não vai acabar esquecendo de nenhum dos equipamentos de utilização de água e pode prever algum problema que possa vir a acontecer futuramente, ok? Então, seria isso, eu vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo.